Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é totalitarismo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais sombrios e ao mesmo tempo mais importantes da história moderna. O que isso realmente significa e, mais importante, como é que regimes tão extremos conseguiram chegar ao poder. Vamos descobrir juntos? Ok, vamos começar com a base de tudo, a definição que está aí na tela. É fundamental a gente entender isso aqui, ó. Totalitarismo não é só um governo autoritário, um governo durão, não. É um sistema que quer ter o controle absoluto sobre cada pedacinho da vida das pessoas, desde o que elas podem ler até o jeito como elas devem pensar. Beleza, com essa ideia de controle total na cabeça, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o cenário, sabe? Qual era o solo fértil que permitiu que uma semente tão radical como essa florescesse em plena Europa? Então, o que preparou o terreno? Olha, foi uma verdadeira tempestade perfeita. Pensa comigo. A Europa estava arrasada depois da Primeira Guerra, com crises de todo tipo pipocando por aí. Agora soma isso, o pânico financeiro da crise de 29, o medo que muita gente tinha do socialismo e, para completar, o surgimento de um modelo radical lá na Itália. Foi esse coquetel de instabilidade, medo e novas ideias que abriu a porta para o totalitarismo. E por falar nesse coquetel explosivo, vamos focar agora no evento que foi tipo jogar gasolina no fogo que já estava se espalhando, a crise de 1929. O mais impressionante aqui é como tudo estava conectado, um verdadeiro efeito dominó que atingiu o mundo todo. A economia global, que girava em torno dos Estados Unidos, simplesmente travou. Tinha produto demais, mas ninguém com dinheiro para comprar, as ações na bolsa viraram pó e, pronto, o motor da economia mundial pifou. E essa data aqui é um marco zero. 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra. Ela virou o símbolo do início de uma catástrofe econômica que abalou o planeta e deixou todo mundo desesperado por uma solução, qualquer solução. E é aí que as propostas extremas ganham força. Então, o ponto crucial é esse. O caos na economia abriu um buraco, um vácuo na política. De um lado, com tanta miséria, as ideias socialistas começaram a parecer muito atraentes para muita gente. Do outro lado, as forças de direita se organizaram de forma radical para impedir o que eles chamavam de ameaça vermelha. O palco estava prontinho para o confronto dos extremos. Agora vamos ver como isso aconteceu na prática, no mundo real. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso, a Itália. Ela foi, digamos, o laboratório, o país que criou o manual de instruções do totalitarismo que depois seria copiado e adaptado. E este slide aqui, olha, mostra perfeitamente a divisão social que o Benito Mussolini soube explorar como ninguém. De um lado, a agitação dos trabalhadores, as greves, do outro, o pânico da classe média e dos ricos com toda aquela confusão. O fascismo então apareceu e disse: "Deixa comigo, eu coloco ordem na casa", mesmo que fosse na base da força. E a subida dele ao poder foi muito rápida e bem calculada. A famosa Marcha sobre Roma não foi um golpe militar tradicional. Foi, na verdade, uma gigantesca demonstração de força, de intimidação, que basicamente encurralou o rei e o forçou a entregar o poder para Mussolini. Foi uma tomada de poder pela ameaça. E uma vez no poder, os fascistas foram amarrando todas as pontas para solidificar seu controle. Fizeram um acordo super estratégico com a Igreja Católica, criaram leis para controlar os sindicatos e acabar com as greves, e começaram a investir pesado em grandes obras para criar aquela imagem de progresso, de um país que finalmente estava funcionando. Agora vamos sair da Itália e ir para a Alemanha. E lá, a gente vai ver como esse modelo não foi só copiado. Ele foi radicalizado a um nível que ninguém jamais tinha imaginado. A ideologia do Hitler, que ele escreveu lá no livro Mein Kampf, era construída em cima do ressentimento pelo Tratado de Versalhes, do ódio ao comunismo, de um nacionalismo doentio e, o ponto central, a ideia de uma pureza racial, da superioridade da raça ariana e da necessidade de expandir o território alemão. A trajetória do Hitler até o poder é bem curiosa. Ao contrário do Mussolini, ele primeiro tentou um golpe à força e falhou feio. Aí ele aprendeu a lição. Percebeu que podia usar as regras do jogo democrático, se aproveitar da crise econômica para ganhar votos e chegar ao poder de forma legal, para só então destruir a democracia por dentro. E esse evento aqui foi a desculpa perfeita que ele precisava.
O incêndio do parlamento alemão, que até hoje gera debate sobre quem foi o culpado, serviu de pretexto para ele declarar estado de emergência, suspender todas as liberdades, eliminar a oposição e, finalmente, estabelecer o controle total. Certo. Já vimos os dois casos principais. Agora a pergunta que não quer calar. O que esses regimes tinham em comum? Muita atenção aqui, pessoal, porque esse é um tópico clássico de prova. E entender isso é a chave de tudo. Esses 6 pontos que a gente vê na tela são basicamente o DNA do nazifascismo, a nação acima de qualquer pessoa, o controle total, a exaltação da guerra, o ódio ao comunismo, a necessidade de conquistar mais e mais territórios e o Estado controlando as relações de trabalho. É a cartilha que eles seguiam. Mas esse é um mais gigantesco e trágico. Tinha uma diferença crucial. O nazismo tinha um pilar que o tornava único e ainda mais terrível: o racismo transformado em política de Estado, a crença na superioridade da raça ariana como a justificativa para todas as atrocidades que eles cometeram. Diante de tudo isso, qual foi a consequência final? Aonde tudo isso iria parar, com essas ideologias no comando de países tão importantes na Europa? O resultado, infelizmente, foi a guerra. As ambições de expansão e a ideologia que amava a guerra, que estavam no coração tanto do fascismo quanto do nazismo, tornaram um conflito em larga escala quase inevitável. Eles se prepararam para a guerra desde o primeiro dia no poder. E a gente termina com essa reflexão. É impressionante pensar que a promessa de restaurar a ordem e o orgulho de uma nação foi o que atraiu tanta gente. O resultado, no entanto, foi a destruição numa escala que o mundo nunca tinha visto. Entender como isso aconteceu é a nossa melhor ferramenta para não deixar que se repita. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. federaisdoensino@gmail.com